Muito bem, estamos aqui dando sequência na nossa playlist PHP com programação orientada a objetos, trabalhando no formulário usuário que estará recebendo um parâmetro chamado ID usuário. O que nós vamos fazer aqui então? Antes mesmo da construção do formulário, nós vamos precisar iniciar um código PHP. Esse código então ele vai se estender até o final. E eu vou pedir aqui para formatar. Muito bem, já faremos os ajustes necessários. E aqui o que temos? Vamos jogar para dentro aqui, né? Nós temos que instanciar um objeto da nossa classe usuário. Então vamos incluir a nossa classe usuário.php. Nós vamos instanciar um objeto chamado objeto usuário. Ele vai ser instanciado a partir da nossa classe usuário e nós estamos recebendo o ID usuário igual a 6. Então nós vamos fazer o seguinte: objeto usuário, vamos definir ID usuário com o valor que foi recebido. Então foi recebido pelo método get um parâmetro que se chama ID usuário. Deixa eu só acertar a grafia aqui. Então nós já temos aqui, ó, o nosso atributo ID usuário já armazena o parâmetro que foi passado. Em seguida, nós vamos disparar, então, objeto usuário, nós vamos disparar o método consultar. Nós vamos disparar o método consultar. Quando isso for feito, quando o método consultar for disparado, todos os atributos do objeto usuário, que foi instanciado a partir da classe usuário, receberão os valores dos diversos campos. Portanto, se estivermos executando o alterar neste registro, nome, o atributo nome recebe Ana Maria, o atributo e-mail anamaria@gmail.com e assim por diante. O que vamos fazer agora? Nós vamos ecoar todo esse formulário. Então, se eu iniciei o formulário aqui com apóstrofo, certamente eu terei que finalizar o formulário aqui com apóstrofo. Muito bem. E aqui dentro, no atributo value de cada um deles, de cada um dos inputs, eu vou colocar o conteúdo do atributo do respectivo objeto. Então aqui, ó, eu vou colocar aspas, eu vou concatenar. Então do objeto, ou melhor, o objeto usuário, nós vamos pegar o get ID usuário. Aqui embaixo, no nome, então nós vamos pôr, ó, aspas, ou melhor dizendo, apóstrofo, ponto, ponto, e aqui como é que nós vamos fazer? Do objeto usuário, pegue o nome. Aqui embaixo, no e-mail, então, aspas, desculpe, mais uma vez eu errei, apóstrofo, apóstrofo, concatenamos, e aqui nós vamos utilizar do objeto usuário, pegue, ou melhor, pegue o e-mail. Aqui embaixo, novamente, dois apóstrofos, concatenar, e aqui nós vamos do objeto, objeto usuário, pegue a senha. E por fim, no último aqui, dois apóstrofos, concatenar, do objeto usuário, pegue o CPF. Vamos dar um clique no salvar, executar. Vamos até fechar aqui. Então vamos fazer login, entrar. Muito bem, deu certo. Vamos clicar em usuários e vamos clicar aqui no alterar do Ana Maria.
se nós não cometemos nenhum erro de programação, veja o que aconteceu. Nosso formulário agora recebeu os parâmetros. A partir do ID 6 foi feita uma consulta ao banco de dados e preenchemos todos os campos. Quando nós clicarmos no botão salvar, nós seremos remetidos para um arquivo chamado salvar usuário. Vai dar erro porque nós não fizemos ainda o salvar usuário.php, até preciso corrigir porque está errado, está só salvar usuário, mas nós vamos na próxima videoaula então fazer a programação desse salvar usuário.php. No entanto, antes de encerrar, eu vou corrigir aqui. O action é salvar usuário.php. Então, finalizamos mais uma videoaula e na próxima nós vamos para o salvar usuário. Até a próxima.